Olá, como estamos? É um prazer, é um privilégio estar aqui com você mais uma vez no Container Cast. Nós estamos no programa Escolhidas para Escalar. Hoje nós vamos conhecer mais uma candidata. Coincidentemente, ela tem o mesmo nome. O nome dela é Patrícia, só que né, agora é Patrícia de Menezes. E ela por que que ela foi escolhida? Vamos colocar para nossa entrevistada dizer por que que ela escolheu. Então, aqui ele vai falar qual é o motivo porque a Patrícia tem uma história que vai nos inspirar. Porque lembrando que Escolhidas para Escalar é justamente um bate-papo com pessoas que decidiram fazer diferente para ter um resultado diferente. Então, o testemunho dela, a história dela, pode influenciar você a também fazer isso. Escalar. Talvez você foi escolhida para escalar e nem sabe, e esses episódios podem despertar em você essa mulher dinâmica, poderosa, que nasceu para vencer, que vive dentro de você. Então, me fala aí, Kiras, qual que é o motivo da nossa convidada? Se apresenta de novo, né, para quem não te Para conhece quem não me ainda. conhece, tá? Valquíria Jardim de Barros. Valquíria Barros. Dona do Quiras, né? Gente, se você não conhece o Quiras, eu acho que vai lá no Instagram e procura, hein? Salão Quiras. Você vai conhecer a gente bem melhor. Mas escolhida para escalar foi assim um sinal de Deus mesmo para a vida da gente. Por quê? Existem grandes mulheres entre nós que têm grandes histórias e essas histórias elas têm que ser contadas. Muitas vezes é através dessas histórias que você vai ser fortalecido, tá? Porque você também foi escolhido para escalar. Só que talvez você está no meio do caminho e você tenha alguma dúvida. E por que isso? Porque fortalecimento, ele começa do céu e na sua casa. Então, as histórias que nós vamos contar para vocês são histórias incríveis e que você não deve perder. Como todo mundo sabe, eu sou psicanalista, psicoterapeuta, e para mim tudo tá lá na primeira infância. A primeira infância te governa. Então, às vezes, alguma coisa que aconteceu lá atrás, você não sabe nem o porquê, ela movimenta o seu destino hoje. Então, vamos começar com a nossa convidada, ela se apresentando e a gente fazendo alguma pergunta para poder descobrir o que fez ela seguir o caminho que ela está hoje. Então, Patrícia, é, prazer, pode se apresentar. Prazer, Ana. Eu tenho um enorme prazer de estar aqui do lado da Kira, da Valquíria, né? E eu tenho, assim, uma grande admiração por ela, então eu sou super honrada por estar sendo escalada por ela para contar aqui um pouquinho da minha história. Né? Eu sou Patrícia Menezes, né? Patrícia Aparecida de Menezes. Eu vim da Aparecida da minha mãe. Da minha mãe adorava Nossa Senhora Aparecida e colocou no meu nome, né, Aparecida. E eu sou mãe de três meninas, viu ela? Três meninas. Hoje, graças a Deus, minhas filhas estão crescidas, bem na vida e graças a Deus eu pude proporcionar para elas, né, hoje tudo que talvez eu na minha infância, na minha coisa, eu não pude ter, graças a Deus eu proporcionei para elas. Bom, a minha vida começa com. Desde que eu era pequena, eu era uma pessoa bem dinâmica, jogava, né? Brincava muito de. Eu era uma menina ativa, bem ativa mesmo nas minhas atividades de escola, de setor onde que eu morava, então eu sempre fui muito ativa. A minha mãe era matriarca, né? Então, sabe com aquele poder da mulher matriarca? Então, eu aprendi muito com a minha mãe. Muita coisa que eu tenho hoje, assim, minhas coisas foi aprendida com a minha mãe. E eu cresci nós éramos seis irmãos, quatro homens e duas mulheres, eu e a minha irmã. E a gente morava naquele setor, aquela coisa que hoje em dia muita gente não tem, Sim. que é aquela coisa de comunidade, de família ficar na porta conversando, as crianças lá na porta brincando, né? Isso. Que hoje em dia não se vê mais isso, Não. né? Hoje em Verdade. dia as pessoas ficam mais. E a minha grande paixão foi o futebol. Que bom. Então eu fui assim, eu cresci no meio do futebol. A minha mãe era torcedora de assim, e ela passou toda essa paixão que tinha pra gente no futebol. Quantos anos você começou a jogar? Já começou a se Eu despertar? comecei, assim, no começo eu não joguei, não fui direto pro futebol.
né? Na escola eu tinha assim, eu jogava muito naquela época, o futebol não era proibido, né? Uhum. O Mulher, futebol né? foi proibido 41 anos, né? Ah. Foi proibido, foi um decreto do Uhum. Getúlio Vargas Uhum. que proibia a mulher de jogar futebol. Então, Olha aí. as mulheres foram impedidas de jogar futebol durante 41 Meu anos. Deus. E assim, então nós jogávamos na educação física, na escola era queimada, era voleibol, né? Que a gente jogava. E essa paixão, assim, foi dando aquela paixão, assim, eu gostava tanto e não podia jogar. E aí um dia uma amiga minha pegou, me chamou, falou assim, Patrícia, vai ter um fotão em time assim, vamos lá para você jogar, porque ela sabia que eu era bem ativa, bem dinâmica, vamos lá para você jogar. Eu falei, eu peguei e fui. Quando eu cheguei lá, eles precisaram de uma goleira. Gente, qualquer lugar que for para jogar, a goleira é uma peça que assim, que mais ninguém falta. quer Fundamental. jogar. É a Fundamental. porta de entrada. Mas ninguém quer jogar no gol de ninguém. jeito Não. nenhum. E aí, como eu fui, né, jogar o futebol. E quando eu cheguei lá, a partida muito interessante, muito valendo, coisa, todo mundo em volta no campo o campo de terra, Terra. fica lá no Conjunto Anhanguera, Meu Deus. lá um pouquinho antes do Parque das Laranjeiras. Aham. E aí eu jogando lá, aquele tanto de gente lá, então eu fui e joguei no gol. E aí, por incrível que pareça, assim, pelas minhas habilidades jogando vôlei, né, e handball, e queimada, né, que era o Sim. que mais assim, Era. eu defendi tudo. Eu defendi tudo. Aí a partida terminou empatada, aí fomos para os pênaltis, e aí eu peguei 3 pênaltis. E aí, quando terminou o jogo, o pessoal me carregou, deu volta no Consagrou. me consagrou. Aí eu peguei e olhei para mim e falei assim, é isso que eu quero. Sabe por quê? Porque a Valquíria vai saber, negra naquela época, Sim. era discriminado. Sim. A gente não jogava, a gente era a última a ser escolhida, quando Sim. fosse brincar de queimada. A gente sempre foi assim. E aí você vê aquelas pessoas ali, todo mundo te carregando, te dando valor, Sim. quer dizer que foi útil para mim e eu me senti assim, opa, eu tô aqui, Valorizada. valorizada. Então, desde esse dia, eu nunca mais parei de Você assistir tinha que futebol. idade nesse dia? Acho que, se não me engano, era 18 anos. Deus, Era olha. 18 Então, anos, era- nessa idade, você já tinha sofrido muitos preconceitos. Muito, Qual foi o seu maior vixe. desafio antes disso? Que sim, você teve que lidar, passar, que trouxe alguma angústia para você? Até hoje, né? É o cabelo. Mas antes dos Valquíria. 18, alguma coisa Não, que te Valquíria. marcou? Sempre me marcava na escola, sabe? Essas coisas assim de escola mesmo. Geral, coisa né? de- Não teve geral. nada assim específico que Não. aquele lá ficou uma ferida. Não, assim, específico não, que eu sempre escutava e via das pessoas, era só a discriminação que até hoje existe, aquele velado, sabe? Isso. Ser Uma você, rejeição. uma Sim. rejeição, Sim. sempre assim, que vai fazer uma coisa, assim, as pessoas faziam, mas assim, não me aceitavam. Igual eu falei, eu era a última a ser escolhida para fazer alguma coisa, quando chegava assim, eu sempre entrava no meio só daquele jeito, né? Por isso que foi tão impactante para você. Foi o dia que você se sentiu mais vista, mais, como se diz, validada na sua vida. Então foi aquele Eu dia. senti, sabe quando você se sente útil? Sim. Que a palavra certa é útil. Uhum. Ou ninguém precisou assim. Então, ninguém precisou eu não precisei de ficar esperando, né? A oportunidade. A oportunidade, né? E foi assim. Então, a partir desse momento, eu falei assim, eu quero futebol para mim. E aí, como foi essa escalada no futebol depois? Aí foi quando eu peguei, continuei jogando com as meninas lá, né? E depois a gente passou a jogar num time melhor, jogava ali no Estádio Olímpico, no antigo legal. Estádio Olímpico. Então a gente tinha as equipes lá. Só um pouquinho, Molhando a palavra. olhando para lá. E a partir desse momento, assim, eu coloquei o esporte na minha vida. E o esporte foi tão fundamental na minha vida, porque foi lá que eu conheci meu marido, né, atual marido, nós éramos namorados. Não, começou a namorar no campo. Olha aí, Ele era gente. treinador de uma equipe e eu jogava em outra. E aí um dia jogando lá, eu fui jogar, uma amiga minha foi jogar contra a equipe dele.
e ela foi jogar no gol. E eu fui ajudar ela, eu fiquei lá no fundo do gol, ajudando ela, ó, Dando faz as isso, faz dando as dicas para ela. E ele não gostou. Ele estava do outro time, não gostou. Aí ele correu lá, mandou o árbitro me tirar de lá, e eu saí de lá, mas eu xinguei ele tudo. Sabe aquele ódio que depois vira amor? Então foi o que aconteceu. Aí depois de um certo tempo a gente convivendo, foi indo, a gente convivendo, aí a gente começou a namorar. Mas começou a namorar, sabe aonde? No estádio Serra Dourada. No jogo lá, Tudo com sabe? futebol, É né? tudo envolvido futebol. E aí a gente começou a namorar, e aí passamos 7 anos namorando. E através o Luiz, né, que é o marido, através dele, ele me conseguiu. Ele falou assim, não, ele me deu um norte. Porque naquela época eu prestava vestibular, eu prestava vestibular para tudo quanto é curso que tinha, e nunca para educação física. Aí foi onde que ele pegou e falou assim, faz para educação física. Olha. Aí eu fui e fiz a primeira vez que eu entrei, fiz vestibular na ISEFEG, eu passei já. E aí eu entrei na área de educação física. E aí, aí encaixou tudo certinho, né? Eu passei a fazer educação física, a conhecer melhor o futebol, né? Aí depois vieram as filhas, né? E foi indo. Eu cheguei à seleção brasileira de futebol feminino. Que legal. Que bem. Que é uma outra história assim, de superação que eu tive, que hoje eu penso assim, se eu tivesse tido a estrutura, né, que hoje a CBF tem, que o pessoal da seleção tem, eu poderia ir mais, né? Verdade. Porque quando foi em 1991, quando formaram a primeira seleção brasileira de futebol feminino, eu fui convocada para Ai, que para benção. lá. Mas só que a benção veio junto com a maternidade da minha filha, porque eu tinha 10 meses que ela tinha nascido. Meu Deus. E aí eu ficava assim, eu falei, ai meu Deus, eu não sei se eu vou, sabe, porque ela era amamentável, e eu falei, aí meu marido, não, e o Luiz, ele foi o maior incentivador, meu, Ai, e ele que falou, não, benção. você vai, e hoje eu agradeço muito ele, porque se fosse por mim, eu não ia. Mas ele falou, não, você vai, quando chegar lá, você arruma uma babá, uma pessoa para Ai, te que ajudar, benção, né? gente. E aí eu peguei e falei assim, não, pode deixar que eu vou conseguir. Mas aí eu fui, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter ido, porque lá eu convivi com pessoas assim, que me passaram mais coisas, melhores coisas, né? A gente chega lá, como você não estava preparada. Aqui em Goiânia, em Goiás, a gente não tinha a preparação que eu conheci lá. Um Sim. preparador de goleiro, preparação física, isso em 91, né, gente? 35 anos atrás. Então, eu passei a conhecer aquilo tudo, né? E eu gostei muito. E aí foi logo no primeiro corte que teve lá, eu fiquei 20 dias lá treinando. No primeiro corte que teve, eu tive que ir por causa da neném, porque não conciliava, né? Às Sim, vezes sim. ela chorava lá durante os treinamentos, mas eu tive muita ajuda lá, a supervisora me ajudava, as pessoas, mas era impossível mesmo, né? Aí eu voltei, e pensa assim, eu não voltei frustrada nem nada, eu voltei com mais vontade, Mais gás. com mais vontade de chegar aqui e fazer coisas melhores para o futebol feminino goiano, né? Você viu que eu falei que tudo tá na primeira infância? Sim. Primeira coisa, o que escalou a sua carreira? A paixão que a sua mãe tinha pro futebol. Então você via aquilo e aquilo trouxe alegria para você. Você falou, não, isso é muito bom. Então você nem sabia, mas você foi programada para amar o futebol por causa da sua mãe. Agora, um outro detalhe interessante é a paixão da mãe trouxe você pro futebol, mas o suporte do marido que foi o diferencial. Sim. Porque a maioria dos homens, olha como que eles querem. Eles não querem que as mulheres tenham mais brilho do que eles. Eles são muito infantilizados. Então, se a mulher tiver alguma posição que ela tem mais notoriedade, eles não aceitam. Não tô falando que são todos os homens, não. Sim. Quando você pega uma grande parte, eles não aceitam isso. Por quê? Porque isso mexe no ego deles. Então, seu marido, você vê, ó, ele não teve questão disso, pelo contrário, deu suporte, ele foi seu maior incentivador. Olha o quanto é importante a gente estar do lado de pessoas que realmente Sim. geram valor na gente. Sim. Faz total diferença. Por quê? Isso aí agora vai vir um reflexo. Hoje, qual foi o legado que você tirou de tudo isso? Por quê? Porque aí você já veio, eu fui trazer para o futebol feminino. Qual foi o legado que você acha que você deixou no futebol feminino?
Eu ainda tenho muito que fazer no futebol feminino, né? E eu acho assim que assim, desde que começou, quando eu voltei, nós montamos uma escolinha de futebol feminino. Então, até hoje, eu mexo com futebol feminino. Eu coloco assim, o que eu mais queria era que o futebol feminino fosse mais valorizado aqui em Goiás, que não é. Aliás, não é só o futebol feminino. Aqui em Goiás, o esporte é realmente não é valorizado, nem o feminino, nem o outro. Aqui a única coisa que o Estado, né, que as outras pessoas, que os parlamentares, os órgãos públicos entendem, é só o futebol masculino. Sim. Para eles, o único valor é esse. E os outros esportes também têm o seu valor. O voleibol, nós temos o voleibol também, temos o basquete, temos o atletismo, nós temos outros esportes aqui que não são valorizados, né? Então não é só uma culpa do futebol feminino, né? Eu acho assim, eu ainda não consegui, Alan, fazer com que o futebol, que eu falei, deixa legado, eu ainda não consegui fazer o que eu gostaria ainda pelo futebol feminino aqui do estado. Tem muito debate sobre isso, né? Tem. Uma das linhas é quem é que movimenta o futebol masculino? Homens. Os homens. Olha ali pra você ver. E por que então que o futebol feminino não avança? Que as mulheres não estão ajudando, será, meu Deus? Tá vendo aí? Ali, tá vendo? Então comenta. Por que eu tô fazendo esse questionamento? Você já tá nisso há muito tempo, mas meu lado é emocional. Você viu o cavalo que ele trouxe? É a questão, toda mulher unida, mulher ajuda a mulher e tal. Igual ela falou assim, isso aí não é real, isso aí é uma ficção. Porque se fosse real, o futebol feminino, as mulheres valorizadas. Você vai ver que as mulheres mesmo valorizam muito mais o futebol masculino do que o feminino. Né? Então, você falou uma coisa assim. Quer ver? É um ponto de reflexão. Porque eu já fui atrás, eu vou sempre atrás de muitas mulheres aí, de parlamentares aí que estão aí, para poder ajudar e fazer o futebol feminino aqui do estado acontecer. E realmente todo mundo só fala assim, nossa, mas seu projeto é bom, maravilhoso, que gracinha e tudo. Mas ajudar mesmo que é bom, não ajuda. Mas você viu, as pessoas só dão notoriedade para aquilo que está tendo ascensão. Então vamos supor, pega lá um político, eu não vou e tal. Agora eu pego um projeto, começa a dar certo, enganjar, aí aparece um monte de pessoas lá. Então como vocês estão nesse movimento de mulheres escolhida para escalar, tem aí uma grande chance de criar um outro movimento, porque o seu sonho é esse. Eu falei assim, qual o teu legado? Sabe o que eu senti? Frustração. Eu senti frustração total. Tipo assim, eu tenho muito a contribuir, quer dizer, não tem esse legado ainda. Ele tem que existir. Tem que avançar, tem que avançar. Mas talvez esse bate-papo aqui sirva para poder instalar em você isso. Peraí, vamos começar um movimento com as mulheres para poder auxiliar para que isso aconteça. Lá um exemplo. Você teve um suporte muito grande, que foi a questão da mãe e a questão do marido. A maioria das outras mulheres, elas não têm esse suporte, então elas são sozinhas. Só que quando você pegar, quer ver um exemplo? Eu não sei, eu não tô lá. Mas mesmo os familiares das suas alunas, que eu não sei como que é o projeto, a gente vai conversar sobre isso, eu tenho certeza que mesmo os familiares das alunas não dão o suporte que deveria. Ou eu tô enganado? Não está enganado. Não está enganado, é mesmo, muito pouco. Tá vendo? E mesmo o projeto, porque é um projeto social, como que funciona? Meu projeto social. O nosso projeto lá, ele acampa as meninas a partir de 10 anos. Mas antes disso, não tem. Não tem porque qual pai que vai levar a sua filha para jogar futebol? Qual pai? O pai não quer isso para a filha. Muitos pais. Aparece um ou os outros lá, mas nenhum quer. Nenhum, porque ainda existe o preconceito de que mulher não pode jogar fora. Né? Cultura. Então o pai ele não vai levar. O pai só leva a sua filha para jogar quando ela já tem 10, 11 anos. 10, 11 anos, quando ela já... Eu quero jogar a bola, pai. Aí ela já tem um domínio com o pai. Mas o pai pegar a menina pequena para poder jogar, ele não leva. Ele só vai levar mais tarde. Aí, quando ela chega lá no projeto para jogar, ela chega com fundamentos defasados.
porque ela já perdeu muita coisa Sim. ali, Tipo, né? tá passando da hora É, já. tá passando da hora. E aí é onde que muitas vezes as mulheres ainda tem mais, tem que, como se diz, vai aprender, porque o menino, ele vai para a escolinha com 3, 4 anos, ele Sim. tá lá, Sim. né? Aprendendo tudo. Lá, né? Mas daí em Lá- casa, com anos de andar, já tá ganhando Já as tá bolas ganhando. pra disputar. Já. Na barriga, Na barriga, é. na barriga É, a da mãe vai diferença ganhar é bola. essa. Então, ó, o pai não vai, o pai só vai levar. Hoje a gente tem lá umas 3 meninas de 6 anos, né? Que É uma gracinha muito, gracinha. muito bonitinha, está lá, joga, o pai leva para ir, né? Ou a mãe leva, os 2 pais lá, né? Tem minha netinha de 6 anos, Agnes, ela já vai, Que já joga. gracinha. Então, as pequenininhas estão assim, agora os outros já vai começando a jogar lá e já vai com 12, 13 anos, já chega lá meio defasada, mas vai. A gente tem todas essas idades lá, né, no nosso projeto social. Lá, quem sabe jogar, quem não sabe jogar, feia, gorda, magra, bonita, sabe? Negra, azul, tudo tem lá. Então, esse aqui é o nosso projeto. Lá é um projeto para as mulheres que querem jogar bola. Porque o que eu quero deixar, o meu legado que eu quero deixar é que as mulheres possam jogar futebol e ter um espaço para elas jogarem, né? Eu quero que elas tenham um espaço, assim como eu tive. Porque quando eu jogava no Estádio Olímpico, a gente tinha um espaço lá, era sábado e domingo, o estádio era só nosso lá, só para as mulheres. Era 12 equipes que tinha no campeonato e jogava. A gente jogava lá o dia inteiro, não tinha esse negócio de grama estragar, não tinha esse negócio do refletor não acender pra gente. Sim. Então a gente jogava lá, então era aquilo que. Isso aqui é bom. Então eu queria que aqui no Estádio Goiás a gente pudesse ter um centro de treinamento de futebol feminino. Que é o que eu queria. Por isso que eu gosto de falar que os órgãos públicos, parlamentares, mulheres que estão aí, vão construir aqui em Goiás um centro de referência de futebol feminino. Sim. Para as meninas irem, para os pais levarem as meninas lá. Alain, eu tenho nesses 35 anos que eu trabalho na escolinha, você já imaginou, eu tenho assim, por ano, passa por mim lá, umas 200 meninas por ano. Então, você vê nesses 35 anos, quantas meninas já não passou, Sim. quantas meninas a gente, através do esporte, já não encaminhou, porque todo mundo sabe o benefício que tem o esporte para as mulheres, principalmente para essa idade que a gente trabalha, que é uma idade de vulnerabilidade. Sim. E o tanto que elas passam lá, o tanto que a gente deixa para elas. E hoje eu encontro com todas, graças a Deus, as que passaram, estão todo mundo bem encaminhadas, as meninas, porque elas aprendem através do esporte todas as responsabilidades. Sim. A gente Disciplina, forma né? Disciplina. E forma cidadãs lá. Você vê assim que muitas coisas que os pais não conseguem chegar nelas, nós, através do esporte, a gente chega nelas. Uhum. Né? E mesmo assim não tem um reconhecimento público. Não tem. Triste, né? Nós não temos nenhuma ajuda de nenhuma política pública, né? Não que vem e ajuda o nosso projeto. Como que o projeto funciona? O nosso projeto funciona como o salário meu do meu marido. E o melhor de tudo é os pais que ajudam e que mantêm as meninas lá. Sim. Porque eu sou muito agradecida aos pais que levam. Os que levam, ótimo. E os que não levam também, mas que deixam elas ir também. Ótimo. Porque tem muitos que não apoiam, mas deixam elas ir. Então, para mim já tá bom. Mas tem uma coisa interessante, é o que você falou, porque muitos desses projetos, eles recebem muitas doações. Lá só vem de alguns pais mesmo, não vem de fora ninguém, não tem uma abertura para as pessoas entrar e ajudar o projeto. Não, tem. Nós temos assim. Há muito tempo atrás, uns tempos atrás, a gente tinha um projeto da lei de incentivo aí, sabe? Mas o valor é tão irrisório, preciso nem falar. Mas a maioria das coisas mesmo que eu conquistei, que meu marido conquistou, foi tudo junto. Eu e ele lá, sabe? Eu e ele conquistando, e a gente vai conquistando. Arruma uma coisinha aqui, arruma uma coisinha ali, e a gente vai nunca deixando de participar de nenhuma competição por conta de falta de recursos, porque a gente corre atrás. Meu marido, nossa senhora, ele corre atrás de tudo.
Ele é muito, ele vai atrás, ele busca mesmo, nossa senhora, não tem, o jeito que ele faz é de, assim, a gente fica assim, eu fico emocionada muito, eu brigo, às vezes até brigo muito com ele, porque a dedicação dele é tão grande que às vezes deixa até faltar em casa, mas lá para a equipe ele não deixa faltar, sabe? Então... Tem alguma história marcante de lá? Deve ter várias, né? Porque onde você dá com muitas crianças que estão em estágio de vulnerabilidade, você tira elas, às vezes, de algumas situações de risco. Tem alguma história que te marcou Olha, dentro assim, desse projeto? eu acho assim que se eu for falar que é alguma, não, eu não tenho assim uma que pega e fala, essa daí foi. Eu só sei que várias meninas ali a gente já encaminhou, hoje estão formadas, né? São formadas, teve uma época aí que a gente tinha uma. Nós temos a nossa equipe de alto rendimento também, que é que disputa campeonatos brasileiros, a gente viaja fora, vai para fora, para disputa, né? A gente sempre viaja o Brasil inteiro viajando e participando dos campeonatos. Então, assim, o que a gente proporciona para elas tudo isso, sabe? Essas viagens, elas jogarem, você ir para um estádio, porque para elas, em termos de futebol, jogar num estádio bom, igual nós jogamos lá na Arena Amazonas, já jogamos, jogamos lá no Mané Garrincha, que foi o primeiro, quando reformou, né? Sim. O primeiro jogo que teve aqui no Mané Garrincha foi o que a gente participou. Nós já participou de muita coisa. Copa do Mundo, né? A gente, através do projeto Gandulas, que a gente teve um projeto Gandulas, que a federação nos ajudou, né? A Federação Goiana, nós trabalhamos 4 anos sendo gandulas nos campeonatos brasileiros que tinha, então eram nossas meninas que iam. Então já tive, as meninas já foram lá no Mané Garrincha e participaram de gandular lá, então para elas foi uma honra muito grande, o Messi jogando, o Cristiano Ronaldo, elas entregando bola para o Neymar, então isso é muito bom, emocionante para elas, demais. Sabe? Então tudo isso assim, para a gente falar de história assim que marcou assim, no tempo que são muitas mesmo, são muitas mesmo. São muitas histórias, muitas vidas que passaram na nossa mão e que a gente já encaminhou, né? Todo mundo, a gente encontra com meninas aí que já não estão jogando mais, mas elas já estão bem de vida, já estão com a sua situação, né? Você não vê assim, se achar uma pessoa que, por exemplo, eu que fui professora, né? Fui 27 anos professora de educação física no município, né? Então, lá, como se diz, a gente transformou vidas, né? Sim. A gente transforma vidas, tanto lá como era professora lá e no esporte também. Então, quando você vê que um ex-aluno seu se deu bem, assim, ele pode estar vivendo, te conhece, te abraça, eu tô aqui. Então, no futebol também é isso. Muitas meninas hoje elas param, agradecem e tudo, então... Teve alguns pais que depois procurou vocês para agradecer o que vocês fizeram? É muito pouco, mas essa questão de agradecimento, eles agradecem ali no momento ali e tudo, mas a gente sabe como é que é a vida deles, né? Porque tem a gente pega assim como nós temos também muitos lares desestruturados, né? Sim. E que a gente também ajuda nesse sentido das pessoas. Mas tem muitos pais que reconhecem o nosso trabalho, sabe? Hoje nós temos muitas meninas que estão fora e se dando bem. No Brasil todo, jogando bola. Ah, que benção. Nós temos uma menina que é referência lá no Cruzeiro, em Minas Gerais. Ela é referência do Cruzeiro, que é a Vanessinha, uma menina que jogou aqui com a gente. Tem a Letícia, que hoje joga no Corinthians, né? Todas começou com vocês. Todas começaram com a gente aqui. A Letícia mesmo, a Letícia que está no Corinthians hoje, ela com 12 anos ela jogou comigo. Com 12 anos ela começou comigo. Ela jogou até os 18, 19 anos, e depois ela voou, né? Como que a gente fala, voou. Então tem muitas meninas que passam pela gente que estão bem encaminhadas, sabe? E aí, como fala, elas recebem, hoje vivem do futebol, né? Eu queria que as que tivessem aqui também conseguisse internamente. Isso. A gente aqui está perdendo muito atleta. Tem menina que está saindo aqui com 14 anos e indo embora, sabe? Porque fazendo uma carreira boa lá fora, porque aqui não tem incentivo. Não tem incentivo, não tem estrutura, ninguém não quer ajudar, mas eu estou pegando, saindo e indo embora.
porque aqui as pessoas aqui não ajudam, né? Nesse sentido. Uhum. E qual que é o seu maior desafio agora? Por quê? Porque até aqui você veio, seu marido, tem algum outro desafio que você resolveu entrar em algum empreitado, algum desafio? Não, a única coisa que eu queria mesmo era esse centro de referência, que a gente está aqui, meu marido, nós temos lá no Gentil Meireles mesmo, nós conseguimos uma sessão de uso, né? Sim. De um campo de terra lá, e que a gente está conseguindo, né, através de alguns amigos aí, esse projeto lá para a gente gramar, cercar, fazer esse centro de referência do futebol feminino, né, lá no Gentil Meireles. Então, esse é o principal objetivo que a gente tem para poder fazer isso virar uma realidade. Sim. Já começou, não? Já começou, sim. Ele já começou lá, já pôs o alambrado, né? Ele já colocou, secou. Tá esperando aqui essa semana, o pessoal vai lá para fazer a terraplanagem lá. O pessoal muito assim, quando a gente tiver assim, o pessoal falou que vai ajudar, sabe? Uhum. Nós estamos esperando aí, porque Sim, quando sim. começar a ajudar, eu vou divulgar o nome das pessoas. Mas Isso. enquanto não Isso, tiver essa isso. coisa, a gente, né, Tá certo. vou pegar e vou, não é? É, E, mas e a gente vê que tem tanto incentivo fiscal para as empresas, né? Sim. E aí despeja em tanto um lugar que não tem tanto Sei sentido. bem. Aí você pega um projeto lindo desse e aí não aparece ninguém para poder incentivar, para poder. Não vai gastar um centavo do bolso da empresa. Justamente. Eu tenho um projeto, foi no outubro ele foi aprovado. Uhum. É um projeto da lei de incentivo, Sim. né, ao esporte. Então, esse projeto está aprovado, onde que eu vou para 100 alunas, eu determinei esse, sim, porque você sabe como é que é esse Precisa ter projeto. número, Você tem que todo tudo, número. tem que colocar. Então, 100 alunas para trabalhar no projeto. E aí de contratação de professor, Isso, fisioterapeuta, assistente social, tudo direitinho. O projeto meu é 336 mil. Uhum. Mixaria. Uhum. 336 Sim, mil é sim. mixaria. É. E até hoje eu nunca consegui captar uma empresa ou uma pessoa para poder me pegar e me ajudar Na captação. da captação. Porque para captar vai deduzir no imposto de renda, então Isso. não vai ficar, você não está, você está Não vai perder, não. ajudando. Uhum. Tô Pergunta só- se você já conseguia, pô. Não consegui, consegue. não. Uhum. E assim, e não é falta de correr atrás. Sim. Não é falta de correr atrás, já corremos atrás de muita gente. Uhum. Meu computador lá, eu tenho tudo guardadinho lá. Você olha assim, tem uma pasta assim, ó, de ofício, de patrocínio. Sim. Então, não, 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 não. Não tem como. Então, fica aí. A questão é que hoje nós temos novas ferramentas, as coisas evoluíram e tal, e hoje as ferramentas, a principal ferramenta que tem hoje para captação de recursos, você não usa. O que é? Para falar. Rede social. Rede social. Sabe por que eu sei que você não usa? Porque você tem muita história bonita, muita história de transformação, tem os exemplos Sim. todinho, só que ele não é usado. E quem não é visto não é lembrado. Não é E esse pessoal que é quem é visto. Sim. Aí se eu pego esse exemplo desse monte de menina que saiu e que já está tendo sucesso no outro lugar e começa a fazer um marketing muito bem, eles chamam de storytelling, contar uma história, um branding por trás disso Sim. e tal. Aí as histórias dessas meninas começam a viralizar, aí você vai ver chover de patrocinador. Tá vendo? É a principal ferramenta hoje. Verdade. Isso aí que você está falando já é uma coisa que já ocorreu para mim. A gente já tem um mês não chega a ser um mês não, que eu estou ensaiando e de pegar e contar essas minhas histórias, entendeu? Vai ser maravilhoso. Precisa. É isso que vai fazer total E diferença. agora eu tô falando, o curso que eu estou fazendo, Lideranças Negras no Futebol, que é lá da Mover Futebol, fiz o curso. Então, teve 2 dias de curso que a pessoa pegou e falou, o que você falou aqui para mim. Que é para mim, para pegar, colocar alguma coisa para mim pegar e fazer contar a história. Porque assim, eu tenho a história do futebol feminino, eu assim, Valquíria, assim, pode ser o time, você pode pegar qualquer time que tem aí, que tem história, que não tem no Brasil todo, do futebol feminino, não tem um time que tem a história todinha, assim, catalogadas. Olha. Tudo eu tenho lá no meu escritório lá, vídeos,
as coisas que aconteceu no futebol da minha época, eu tenho tudo catalogado, tudo assim. Eu tenho tudo. Então, eu posso muito bem chegar e ficar contando essas histórias, assim, Sim, sim. Eu já pensei nisso, mas eu ainda não, como diz, eu preciso do encorajamento. Mas você falando, o pessoal falando, eu já tomei essa posição, eu tenho que fazer isso mesmo. Nós já podemos abrir uma porta aqui, qual seja, pega algumas alunas dessa sua que teve a vida modificada, porque através disso, e a gente pode gravar um programa com elas. Por quê? Porque aí depois faz os cortes, aí mostra. Principalmente, o pessoal gosta de drama. Quanto mais dramático for e difícil for, mais viraliza, mais as pessoas dão notoriedade. Por quê? Porque aí sua rede social começa a crescer, e aí você começa a ter pessoas olhando para aquele lugar. Aí depois que você começa a crescer assim, se fizer uma vaquinha, no instantinho, ó, supera isso 1 milhão de vezes. Você vê, eu tenho uma pessoa agora que a gente sempre a palavra você não encarna, não, porque eu falo assim, a gente pega uma pessoa para poder ajudar. E eu tenho uma menina foi o ano passado que eu conheci, que a gente conheceu ela. Ela é uma menina surda e muda, né? Ela veio lá de Formosa. Formosinha. Eu conheci ela na Taça das Favelas. Uhum. E aí eu peguei e trouxe ela para minha equipe. Eu peguei, no mesmo eu vi ela lá e eu peguei, gente, olha só, ela é surda e muda, joga futebol, joga bem. E eu peguei e falei assim, eu preciso ajudar essa menina, sabe? E aí eu trouxe hoje ela mora lá no alojamento, que eu tenho um alojamento das meninas, ela mora lá comigo. E o ano passado ela veio, jogou, disputou o campeonato, o pessoal foi lá da televisão, fez vídeo, contou a história dela e tudo. Mas eu falei assim, mas eu quero fazer mais coisa para ela. Aí eu trouxe ela esse ano mais para levar ela lá no CREA. Sim. Para levar ela para fazer coisa, exame. porque ela é surda e muda, mas ela não. Ela escuta um pouco. Talvez eu seja acho que até por isso que ela ela não fala. Ela não fala justamente porque não escutava direito e ninguém cuidou da audição e nem cuidou dela. Porque ela, assim, quando era pequena, a mãe dela conta. A mãe é uma mãe, ela tem 8 filhos. Sim. Mora lá em Formosa. Então, ela, quando ela era pequena, ela usou o aparelho, só que aí o aparelho quebrou. Aí você vê. Dó, hein? 8 meninos. Como é que você vai pegar? E aí pegou, deixou, né? Vai passando. E aí ela pegou. E aí eu falei assim, olha, o que eu faço por ela, ela gosta de jogar e tudo. Mas aí eu já trouxe, eu já levei ela no SUS, porque lá para ir para o CREA você tem que ir para o SUS. Aí cheguei lá, já marquei audiometria. Audiometria aí você tem que esperar o SUS, né? Depois você conversa com a gente, que a gente tem um projeto social. E lá nós temos uma médica que faz isso. Então beleza. Porque aí ela pegou, tô só esperando a audiometria para me pegar e encaminhar ela lá para o CREA, para ver se eu consigo o aparelho, para fazer as coisas lá para ela. Você vê, não tem nada a ver com futebol, mas com restaurar a dignidade dela, né? Inclusão. E assim, eu quero assim, porque ela conversa tanto que você vê ela assim. Por isso que eu acho bom, que nesses momentos futebol que é bom. Você não é só futebol. E o prazer que dá ela ver conversar com as meninas, a integração dela com as meninas, o tanto que ela fica com as meninas, assim, ela comunica com as meninas, sabe? As meninas já entendem ela, tem dia que ela amanhece emburrada, mas ela já até isso, as meninas já conhecem dela, né? Então, é muito. E assim, só de você ver, de fazer isso por ela, isso já me engrandece, sabe? De incluir ela no meio das meninas dela. E ela joga bem, você precisa ver. E ela, assim, o pessoal do lado da associação já quis entrar em contato com ela, mas ela, Valquíria, ela não quer enturmar com surdos. Você sabe aquele surdo que é igual negro que não quer ser negro. Sim. Ela é uma surda que não quer ser surda. Ela não, inclusive, no começo, quando ela chegou aqui, que ela fazia gol, a gente queria fazer assim, ela falou, não. Isso que é para bater palma. Porque o surdo é isso aqui, né? Mas ela não, ela quer que a gente bate a palma.
Tá? Então, assim, ela Isso é é muito essa- bom, igual um é, exemplo é que ela quer resgatar isso, e como ela justamente. há uma possibilidade muito grande, E igual ela tem você essa falou. força, né? E ela Ela não tem essa aceitou a força. condição. Não. Ela quer Exatamente. mudar. Então, talvez Deus colocou isso no coração justamente porque ela Sim. tem essa condição de modificar. Justamente. O projeto é muito bonito, o trabalho é muito. Por isso você trouxe ela, né? Porque ela escalou. Quer dizer, Como não trazer? transformou a história dela numa história de transformar vidas. E é muito triste, a gente fica muito triste de ver um projeto tão bonito, sem acolhimento nenhum, com tanto recurso sendo desperdiçado. Sim. Mas foi bom que despertou agora para poder estar auxiliando ela para usar melhor as ferramentas vigentes. Porque há 20 anos, 10 anos atrás, Sim. não era a rede social não era o que é hoje. Sim. Da pandemia para cá é outra história. Antes da pandemia já existia uma necessidade de se usar essas ferramentas. Da pandemia para cá, a necessidade é muito maior. Então tem que entrar nesse meio, porque quanto mais vista você for, mais pessoas vão querer te auxiliar. Não porque eles querem ajudar crianças, Sim. porque eles querem aparecer junto. Sim. Sim. Então, e Pior não que é. importa o motivo, Sim. importa que pessoas vão ser beneficiadas. Isso. Então, Isso. não muda em nada. Mas uma das coisas que você faz que transforma é porque dá dignidade para essas meninas. Então, é um trabalho maravilhoso, mesmo você não está tendo a recompensa que eu está pagando o preço, esse é o real propósito. Hoje eu sempre treino, converso com muitas pessoas, eu tenho que achar meu propósito, Você vai ver que as pessoas mais simples, elas vão lá, faz, dedica, e eu já estou vivendo, você já está vivendo o seu propósito. Sim. Por mais que você fale assim, eu não atingi um legado A, B ou C, mas você já deixou um legado Já. na vida dessas crianças, Sim. das filhas, pra você ver, das netas, então já construí. A sua insatisfação é porque você quer deixar muito mais, você queria que as pessoas tivessem essa paixão que você tem. E na verdade, o esporte feminino, pelo que você falou, eu não sabia, porque eu também não acompanho nenhum masculino, viu? Se você perguntar o nome de um jogador da seleção, eu sei o Neymar que tá no banco. Por quê? Eu só sei por causa da polêmica. O técnico custou 5 milhões por mês, acho que é isso, não é? 5 milhões por mês e o Neymar tá. Só isso que eu sei. Mais nada que você me pergunta. Nem já saiu do banco? Não, ele nem chegou a convocar. Não escalou, né? Tá Não. vendo? Mas eu não entendo nada de futebol. Mas é muito triste saber que foi só decaindo, né? Porque se tinha esse suporte, e você vê, é só negligência mesmo dos órgãos competentes. Agora eu acho que poderia começar a fazer um movimento para incentivar as mulheres a apoiar mais o projeto. Porque se é futebol de mulher, as mulheres apoiando muito mais, mesmo se não tem homem, se as mulheres se envolvem, olha o tanto de mulher que tem. Então, se pegar só as mulheres que envolvem no futebol dos homens, já lotava o jogo de vocês todos. Tenho certeza. Mas é o quê? Uma mudança e ela não é um processo rápido. Mas como o seu trabalho é muito lindo, o que falta agora é gestão na questão digital. E Deus vai abrir essas portas. Sim, a Valquíria é uma pessoa que conhece muita gente também. Com certeza, o que está faltando é encontrar gente para ser visto e pegar essa história. E como eu falei, já pode pôr à disposição, pode pegar uma história de algumas meninas lá e tal. Aí pode vir aqui a gente fazer uma entrevista com elas, marcar, mostrar o que o projeto foi na vida delas. Nossa, aí depois é tudo material que você vai distribuindo. Ó, qual que é o projeto é esse e tal. E pronto, uma história dessa marcante, porque você tem que ir fazendo. Uma história que pega um famosinho aí e tal, que ele marca ela e reposta, acabou. Aí ela já viraliza aquela, aí vai atrás, tem um monte lá atrás. Então, tá de parabéns. Você quer deixar alguma mensagem? Pode falar direto para a câmera, alguma mensagem para alguém dessa sua determinação? É só assim para... Vou colocar em frente isso aí, antes da gente terminar, vou colocar em frente. Não, acho que falta essa energia assim, que vocês vieram passar aqui. Foi muito bom estar aqui, né? E fui escalada aqui, estou vendo ali o tema, né? Escolhido escalada, não à toa, né? Não. Para a gente pegar e rever totalmente isso, né? Com certeza. E assim, no mais é para ver órgãos públicos, essas parlamentares que estão aí no poder, essas mulheres aí, que pudessem, né, estar me ajudando nesse meu legado aí, para que
que a gente não fique longe, né, desse meu objetivo, que é fazer um centro de referência do futebol feminino aqui em Goiás, que a gente precisa alavancar essa bandeira aí, que eu já comecei, né, em 1991, quando fui convocada para a seleção brasileira, mas é que está aí esquecido, né, e que a gente precisa levantar isso aí. Obrigada, né, a você. Então, gente, o que nós tiramos da história da Patrícia? A Patrícia viveu o sonho dela, tanto que ela chegou à seleção brasileira. Pouquíssimas, uma porcentagem mínima de pessoas vai conseguir atingir isso. Ela atingiu o sonho dela e ela fez do sonho dela um propósito e hoje ela quer alimentar e continuar realizando o sonho de outras meninas. Então, você pode ser um canal de bênção na vida dela. Quer ver como? Simples. Mulheres... siga na rede social, você vai passar, né? Vai colocar debaixo, vai colocar na descrição do vídeo aqui a rede social. Sigam as redes sociais, quem morar próximo da região, vê o dia do jogo, vai assistir o jogo. Então, só você prestigiar, não faça comentário. A gente tá falando assim, ela não usa rede social da forma que deveria para escalonar. Então, dá suporte na rede social. Ah, tem uma pessoa aí que é bom em rede social, então eu sei fazer, eu não faço para muita gente, mas eu sei, não, posso te ajudar, quero te dar um suporte nessa área. Qualquer área você pode ajudar. Mas o meu apelo maior é para as mulheres. Se as mulheres não apoiar mulheres, vai apoiar quem? Então ela já viveu o sonho dela e hoje ela luta para outras crianças carentes também poder viver o sonho delas. E esse é um trabalho magnífico. Com certeza Deus tem algo reservado para ela maravilhoso. Você já cumpriu o propósito. Então, se amanhã Deus, Jesus me levar, for minha hora, eu já deixei um legado. Ela falou que não, a frustração dela não é porque ela não deixou legado. Ela deixou, o legado dela é muito bonito. A frustração dela é que ela queria fazer muito mais. Mas você viu, ela dispõe o recurso dela de professora, que a gente sabe que não é muito recurso, professor. Ela dispõe o recurso dela, do marido dela. E ela não só quer ajudar, ela quer transformar essas vidas. Você também pode ser um transformador de vida. Quer deixar sua mensagem, encerrando com mais a sua convidada? Você foi escolhido para escalar. Você foi escolhido para escalar. Né? Então, saia desse lugar que você está, da situação que você está. Venha com a gente. Vamos trazer outras histórias maravilhosas. É possível ser feito. Então, assim, levanta, tá? Energiza, tá? Porque você também pode fazer. Trazer a Patrícia aqui é mostrar a mulher forte que ela é. Não espere que outro fortaleça você. Não espere que outro te puxe pela mão. Levanta e anda. Ok. Um forte abraço. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo Escolhida para Escalar. E se você tiver uma história bacana, uma história de sucesso, você é mulher, você escalou, procure a Kiras e vem aqui também contar a sua história, para sua história ser também uma história que gera transformação. Forte abraço e até a próxima.